Olá pessoal, bem-vindo à nossa videoaula de hoje. Hoje nós vamos provar que o limite do cosseno θ menos 1 sobre θ, quando θ tende a zero, é igual a zero. Então como é que a gente vai provar isso? Então vamos observar o seguinte. Nós temos aqui, o nosso problema é provar esse limite aqui. Se eu for substituir zero, onde tem θ, ficaria cosseno de zero, que é 1, 1 menos 1 dá zero, e sobre zero, ou seja, eu tenho zero sobre zero. Zero sobre zero é uma indeterminação. E nós vimos lá em limite, toda vez que a gente encontrar uma indeterminação, nós precisamos simplificar isso aqui, escrever de outra forma, né? Essa expressão. Ou seja, uma maneira de a gente resolver esse problema dessa indeterminação seria multiplicar e dividir pelo conjugado do numerador. Ou seja, nós temos o seguinte, nós podemos escrever esse limite vezes cosseno de θ mais 1 sobre cosseno de θ mais 1. Ou seja, eu estou multiplicando e dividindo pelo mesmo valor. Quando eu multiplico e divido alguma coisa pelo mesmo valor, eu não estou mudando nada. Ou seja, aqui, cosseno de θ mais 1 sobre cosseno de θ mais 1 é 1. Ele dividido por ele mesmo é 1. 1 vezes qualquer coisa é a mesma coisa. Em termos de valor, eu não mudo nada. Mas a expressão vai ter outra cara. Quando eu faço essa multiplicação aqui, cosseno de θ menos 1 vezes cosseno de θ mais 1, eu tenho quadrado do primeiro, então eu vou ter limite, quando θ tende a zero, de quadrado do primeiro, cosseno ao quadrado de θ, menos quadrado do segundo, quadrado de 1 é o próprio 1. Embaixo vai ficar θ vezes cosseno de θ mais 1. E nós sabemos também, lá do ensino médio, pela primeira identidade trigonométrica, que cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, se eu tenho que cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1, se eu tenho isso aqui, se eu passo o cosseno para o outro lado, ou o seno para o outro lado, se eu mudo de membro o seno de θ, eu vou ter cosseno de θ, cosseno ao quadrado de θ, 1 para cá, menos 1, é igual a menos seno ao quadrado de θ. Então, cosseno ao quadrado de θ menos 1 é menos seno ao quadrado de θ. Então, eu vou substituir aqui. Então, isso aqui vai ser igual a menos seno de θ, menos seno ao quadrado de θ. Então, vai ficar limite de menos seno ao quadrado de θ sobre θ cosseno de θ mais 1, quando θ tende a zero. Então, eu tenho isso aí. Seno ao quadrado de θ é a mesma coisa que ser seno de θ vezes seno de θ. Então, eu vou ter limite de seno de θ vezes menos seno de θ sobre θ vezes cosseno de θ mais 1, quando θ tende a zero. Então, eu tenho isso aí. E nós aprendemos também nas leis do limite que o limite do produto é o produto dos limites. Então, eu posso separar aqui em dois limites. Então, eu vou ter limite de seno de θ sobre θ, quando θ tende a zero, vezes limite de menos seno de θ sobre cosseno de θ mais 1, quando θ tende a zero. Então, eu tenho isso aí. Limite de seno de θ sobre θ quando θ tende a zero, nós já vimos na aula passada, na videoaula passada, que isso é igual a 1. Isso aqui é igual a 1. E aqui, limite de menos seno de θ sobre cosseno de θ mais 1, eu posso substituir θ por zero, porque não vai ter problema nenhum. Ou seja, essa função vai existir, porque cosseno de zero é 1. 1 mais 1 é 2.
Então é alguma coisa dividido por 2. Não tem problema a substituição. Ou seja, isso aqui é uma função contínua dentro desse domínio, que é zero, onde zero faz parte. Ela existe. Então, aqui, seno de zero é zero. Então eu tenho seno de zero é zero. Então vai ficar 0 sobre 2, que é zero. E o limite de zero é zero. É uma constante. O limite de uma constante é a própria constante. Então nós temos aqui como resultado 1 vezes 0, que é zero. Está provado o que eu queria provar, que o limite de cosseno de θ menos 1 sobre θ é igual a zero. Então essa também foi a nossa videoaula de hoje, também bem curtinha, menos de 10 minutos de novo, onde a gente provamos que o limite de cosseno de θ menos 1 sobre θ, quando θ tende a zero, é igual a zero. Esse limite a gente vai usar também para poder demonstrar que a derivada do seno é igual a cosseno e que a derivada do cosseno é igual a menos seno. Valeu, muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.